Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Sou o professor Alexandre Evangelista e nos próximos momentos estarei junto com você discutindo o tema exercício isométrico para hipertensos. Pode ou não pode? Então, nos últimos anos, pelo menos eu venho escutando que o exercício isométrico deve ser proibido para indivíduos pré ou hipertensos. Exercício isométrico, segundo alguns relatos da literatura, faz mal para quem tem hipertensão. Ou seja, se você realizar exercício resistido, utilizando aí cargas altas para exercícios isométricos, você terá aumento da pressão arterial e isso pode ser nocivo e, em casos extremos, levar até a morte o hipertenso. Será que isso realmente é verdade? Alguns estudos extremamente recentes que saíram em relação à aplicação de exercício isométrico para hipertensos têm demonstrado que não. Então, esses estudos se baseiam em análises, em estudos clínicos feitos, pasmem vocês, desde a década de 90. É isso mesmo. A maioria dos estudos que eu vou mostrar aqui para vocês, eles vêm desde a década de 90 e provam e comprovam os benefícios dos exercícios isométricos para indivíduos hipertensos. E olha só, um dos estudos que eu vou mostrar aqui para vocês, ele fala até e que o exercício isométrico ele oferece mais benefícios do que o exercício aeróbio, do que o exercício resistido, dinâmico, ou então do que a combinação dos dois, é isso mesmo. O estudo que eu vou mostrar para vocês aqui, através de um estudo de revisão, através de uma meta-análise, demonstra que os exercícios isométricos têm mais vantagens do que as outras modalidades. Vamos para lá então. Antes disso, meu currículo: sou graduado em Educação Física, especialista em Metodologia do Treinamento Esportivo pela Universidade de Matanzas Camilo Cienfuegos, sou mestre e doutor em Ciências na área da saúde. Tenho 6 livros publicados e sou professor convidado dos cursos de pós-graduação em Educação Física, tanto da UniFMU quanto da Universidade Estácio de Sá. Então, será que isso é verdade? O exercício isométrico não pode ser aplicado para hipertensos. Então veja. Um recente estudo publicado no jornal da Associação Americana do Coração, olha só, Journal of American Heart Association, ele faz uma meta-análise ou uma revisão sistemática sobre o exercício e pressão arterial. Um estudo bastante recente de 2013 da Veronique Cornelissen. E o que eles viram? Essa meta-análise analisou aí 93 artigos. Participaram dele 5.223 participantes. Os artigos analisados foram de fevereiro de 2012 até a presente data. E esse estudo teve um controle bastante criterioso através de uma escala conhecida como escala de Pedro, que é uma escala que analisa diversas variáveis dos protocolos metodológicos de cada estudo. Essa escala Pedro ela tem aí diversos itens, e eles atingiram um alto índice nessa escala de controle de qualidade. O que eles fizeram, então? As intervenções analisadas nesses estudos, elas levaram de 4 a 52 semanas. A frequência semanal que os indivíduos treinavam era de 1 a 7 vezes na semana. E os protocolos aí que eles analisaram, quando se fala em exercícios resistidos dinâmicos, as cargas variavam de 30 a 100% de 1 RM. Para os exercícios isométricos, eles trabalhavam com 10 a 40% da contração voluntária máxima. E para exercícios aeróbios, eles trabalhavam com intensidades entre 35% a 95% do VO2 de pico aí. Então, resumindo as informações até aqui, essa é uma meta-análise publicada no Jornal da Associação Americana do Coração. Eles analisaram diversos estudos e eles compilaram esses estudos dentro dessa meta-análise. E eles viram o quê? O resumo desses estudos vocês podem observar na tela aí. Todas as intervenções elas demoraram no mínimo 4 e tiveram no máximo duração de 52 semanas. A frequência semanal aí que os indivíduos treinavam era de 1 a 7 vezes na semana. Você tem os protocolos aí em relação às intensidades para musculação, para exercícios isométricos e para exercícios aeróbios. E olha que fato curioso aí. Vamos começar a ver as primeiras informações aí estatísticas que eles chegaram em cima desses estudos. Então, primeiro estudo, vamos lá.
Segue o pontinho vermelho aí, o tracinho vermelho. Aí em cima você pode observar a dinâmica dos exercícios aeróbios em relação a mudanças na pressão arterial sistólica. Então funciona assim. Quando você estiver aqui do lado esquerdo, você tem redução. Quando você estiver do lado direito, você tem aumentos. E aí você pode observar aí embaixo também os números negativos ao lado esquerdo. O que isso quer dizer? Então veja, a aplicação de exercícios aeróbios com intensidades entre 30%, 90%, 95% aí do VO2 de pico, do VO2 máximo, apresentou bons resultados em relação à diminuição de pressão arterial sistólica. E quando eles analisaram os exercícios resistidos, veja você também aí, na linha vermelha, houve redução também de pressão arterial sistólica, porém, essas reduções foram em média menores do que as obtidas nos exercícios aeróbios. E quando você combina os dois, olha só, ela é inferior às outras duas intervenções. Então olha que curioso, quando você compara exercício de endurance, ele é superior ao exercício resistido em relação à diminuição de pressão arterial sistólica. Quando você compara agora os exercícios combinados, ou seja, musculação mais aeróbio, essa combinação de resultados é que oferece menores reduções em relação à pressão arterial sistólica. Agora, última informação, olha que interessante. Quando você analisa os exercícios isométricos, eles foram que apresentaram maiores reduções em relação a todas as outras intervenções. Vamos continuar. Vamos ver os resultados então em relação à pressão arterial diastólica. Olha só, siga os riscos vermelhos aí. Parece que a informação também se mantém. O melhor para reduzir a pressão arterial diastólica, e na média, parece que não tem tanta diferença entre aeróbio e o resistido. E parece que os exercícios combinados também oferecem excelentes vantagens em relação à diminuição da pressão arterial diastólica. Então, se você quiser reduzir a pressão arterial diastólica, parece que endurance, exercício resistido e a combinação dos dois oferece bons resultados em relação a isso. Só que, mais uma vez, os exercícios isométricos parecem se destacar um pouco mais do que as demais intervenções. Então, até aqui, qual a informação que a gente tem? Para reduzir a pressão arterial sistólica, parece que os exercícios aeróbios, eles ocupam a segunda posição. A primeira posição vem nos exercícios isométricos. E quando falamos em redução da pressão arterial diastólica, parece que todas as intervenções oferecem bons benefícios, com uma pequena vantagem, mais uma vez, para os exercícios isométricos. Outras informações que esse estudo mostrou também. Os exercícios aeróbios são mais eficientes do que os resistidos para a diminuição da pressão arterial de forma geral. Nós vimos aí. Programas com duração superior a 6 meses são menos eficientes do que inferior a 6 meses. Por que essa informação? Por que isso? Por que esse resultado? Porque parece, conforme o tempo vai passando, a taxa de desistência vai aumentando, ou seja, a aderência dos indivíduos a um programa de exercícios vai diminuindo. E como nós estamos falando em dados da literatura, o resultado é esse aí. Então, quanto maior a duração do programa, mais inferiores, né? Inferiores são os resultados. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas vão desistir no decorrer do programa. Outra informação interessante, maiores intensidades ocasionaram maiores reduções na pressão arterial para os exercícios resistidos. Então olha que legal, essa coisa, né, essa outra lenda, indivíduo hipertenso não pode treinar com alta intensidade no exercício resistido porque aumenta a pressão arterial. Na verdade não, ele pode treinar sim. No caso dos exercícios aeróbios, não houve diferença em treinos com maior, moderada ou menor intensidade. Então quando se fala em aeróbio, por se falar em adaptações sistêmicas, exercício de efeito geral, não tem diferença. Então, independente da intensidade, ele vai ter reduções em pressão arterial. E olha que interessante, quando você fala em exercício aeróbio, uma última informação desse estudo. Volumes acima de 210 minutos não ofereceram benefícios adicionais na redução da pressão arterial, no caso dos exercícios aeróbios. Então parece o quê? Quer reduzir pressão arterial? Exercícios aeróbios, volume de 200 minutos por semana. Quer reduzir pressão arterial com a aplicação de exercícios aeróbios? Trabalhe com intensidades moderadas, altas ou baixas. Agora, no caso de exercícios resistidos, você deve trabalhar com intensidade moderada a alta. O estudo também deixa claro uma coisa. Se o indivíduo continuar respirando, se não houver bloqueio da glote, não houver a manobra de Valsalva,
aquele bloqueio da respiração, não haverá aumento de pressão arterial. Então, você pode realizar os exercícios com boas intensidades, desde que você respire durante todo o processo. E para você que não acredita nisso ainda, fala, mas isso é apenas um estudo. Trouxe um outro estudo mais recente ainda, que saiu na Mayo Clinic, uma revista de bom impacto aí na literatura científica. Ele analisou os efeitos do exercício isométrico no manejamento aí da pressão arterial. Uma revisão sistemática, uma meta-análise. Então foi o mesmo estudo realizado no que eu mostrei anteriormente, a mesma metodologia de coleta de artigos. E o que eles viram? Então olha só, eles começaram selecionando 1.289 artigos nos bancos de dados. E eles foram trabalhando aí com os critérios de exclusão. Ao final, eles conseguiram reunir 9 estudos na meta-análise, que analisou aí efeitos do exercício isométrico somente em alterações de pressão arterial em indivíduos normotensos, pré-hipertensos e hipertensos. E olha que bacana, os resultados que eles encontraram. Calma, eu sei que a tabela tem muitas informações, então veja. Acompanhe o círculo. Olha só, é o mesmo conceito da figura anterior que nós vimos do outro estudo. Mudanças em relação à pressão arterial sistólica. Negativo significa o quê? Os exercícios isométricos oferecem excelentes vantagens na redução da pressão arterial sistólica. Então veja, o primeiro estudo eu demonstrei variáveis em relação aos exercícios aeróbios, em relação aos exercícios resistidos, em relação aos exercícios combinados e em relação aos exercícios isométricos. Nesse segundo estudo, eu só estou demonstrando efeitos do exercício isométrico em redução de pressão arterial. Nesse caso, pressão arterial sistólica. Vamos ver se isso também é verdade para a pressão arterial diastólica? Então também é verdade na pressão arterial diastólica. Os exercícios isométricos, nos 9 estudos analisados, eles oferecem reduções médias grandes aí na pressão arterial diastólica. E por fim, temos também mudanças na pressão arterial média. Então veja, as diminuições se mantêm na pressão arterial sistólica, diastólica e na pressão arterial média. E, por incrível que pareça, apesar desses efeitos serem menores, há uma redução também da frequência cardíaca em repouso pós aplicação de exercícios de resistência isométricos. Outras informações também aí desse artigo que eles dão de recomendações finais. A frequência semanal desses exercícios isométricos deve ser de 3 a 4 vezes. Séries de 2 minutos em isometria com cargas entre 30% a 50% da contração voluntária máxima, e intervalos de 1 a 3 minutos entre os estímulos. Eles recomendam que você use membros superiores e membros inferiores. Então veja que interessante, os exercícios isométricos parecem agir de forma benéfica para a redução de pressão arterial. E por que isso ocorre? Segundo os estudos, a liberação de óxido nítrico, o que vai ocasionar uma vasodilatação. E isso vai ocasionar uma diminuição da resistência vascular periférica, o que vai contribuir para a diminuição de pressão arterial. Vale lembrar ainda que esses resultados são de característica funcional, não estrutural. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o quê? Que se você cessa o treino, você volta a ter aumento de pressão arterial. Os estudos deixam isso bem claro. Parece que essas reduções, elas são funcionais, não estruturais. Se você interromper o treinamento, nesse caso ele cita um período de 5 a 7 dias sem realizar o treinamento isométrico, você tem já um retorno aí desse aumento de pressão arterial. Além disso, eles falam que é importante você trabalhar com grandes grupamentos musculares. Nesse caso, eles sugerem trabalho de isometria em membros inferiores. E é interessante também que eles notam e que eles recomendam que esses resultados sejam aplicados ainda com cuidado, porque os estudos são muito recentes em relação aos resultados. Então veja, mas tem estudo desde 92, realmente existe, estudo desde 1992 analisando esses benefícios. Porém, a metodologia desses estudos mais antigos, ela ainda deixa a desejar. Então, sim, aplicar exercício isométrico é promissor para a redução de pressão arterial? Sim, é promissor.
porém, mais estudos ainda são necessários para a gente poder dizer com certeza que essas reduções são benéficas e que a aplicação desse treino é benéfico. É importante frisar também que, quando se fala de ciência, opiniões divergentes sempre são bem-vindas. Quero deixar mais uma vez o meu e-mail de contato e o meu site para vocês acessarem. Muito obrigado mais uma vez, é sempre bom trocar informações com vocês.